Começamos. Boa tarde, minha gente. Só um tiquinho hoje, mas bora lá, né? Sextou. Eu vou continuar com o conceito ainda de empreendedorismo, tá? Mas hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Eu queria a ajuda de vocês. Eu vou colocar... Como é que eu faço para enviar esse arquivo? Vocês conseguem... Porque aqui vocês conseguem enxergar bem para ler esse texto? Porque eu queria que cada um lesse um pouquinho. E aí depois eu vou explicar ele. Pela tela, vocês conseguem ler ou eu posso colocar no Drive para vocês acessarem o link? Como que fica melhor? Pelo Pela grupo? tela mesmo. Na tela tá dando? Tá. Quem começa? Quer ver, ó? Deixa eu só falar aqui dele, ó. Ele é um texto curto, tá? Ó, 6 minutos de leitura, eu coloquei aqui uns 10, né, pra gente ler. Então, ó, a primeira pessoa lê até a página 2. E aí depois eu vou trocando, pode ser? Alguém se habilita para começar? Esse primeiro aí? Isso, ó, aqui eu vou passando ele, né? Esse texto aqui até a linha 2. Eu vou até aumentar um pouquinho para melhorar. O texto, eu vou só falar o título e aí começa, tá? São 7 regras de empreendedorismo que eles não ensinam na escola. É do Bill Green, que ele é um empreendedor, né? E esse texto foi escrito em 2018, tá? Professora? Oi. A senhora pode repetir o que a senhora estava falando? Que a gente estava em aula e, tipo, eu cheguei, já estava o título, a senhora já estava no Então, a meio. gente está começando agora. Eu vou colocar primeiro um texto que vocês que vão ler, e aí depois ele vai ter a gente vai discutir o texto para conseguir explicar o conteúdo, tá bom? Ok. Quem começa a ler? Agora, é bem pouquinho, né? Até a 2, aí depois uma outra pessoa lê. Tudo bem? Beleza. Alguém, por favor. Quando eu estava na faculdade, pelo curto período de tempo em que participei, não havia nada importante para o empreendedorismo. Na verdade, eu diria que é algo que você não pode aprender completamente na escola, por mais diligente que seja o currículo. Não há aula que ensine como suportar altos e baixos da jornada. Eu nunca terminei a faculdade, mas me tornei um empreendedor de sucesso. É uma história que, como na íntegra do meu livro, Lições de Negócios de Vida Real para Empresários Emergentes, mas a versão abreviada é que em 1977 eu era apenas uma criança que havia iniciado um negócio no mercado de pulgas, com meu pai como meu negócio parceiro. No último ano de ensino médio, compramos uma loja de ferragens para expandir nossos negócios e disse a meu pai que queria dar uma chance à faculdade. Um dia, eu estava na minha aula de introdução à gestão de negócios e o professor me parou e disse: "Você vem à escola de terno?" Expliquei: "Eu tenho um negócio com meu pai. Depois da aula, saio da escola para vender aos clientes." Continuar? Isso. Aí tá terminando já a sua parte. Aí vai para outra pessoa, tá? Beleza. Meu professor perguntou se eu falaria com a turma de vendas dele. Eu disse que sim. O que aprendi logo depois foi que o meu professor nunca havia administrado um negócio muito maior do que uma pequena loja no calçadão de Ocean City, em Nova Jersey. E aqui estava eu, trabalhando como um cachorro apenas para pagar essas aulas, o que exigia pouco mais do que nada para passar. Eu senti que a escola não iria me ensinar o que eu realmente queria aprender, então eu saí. Agora não estou dizendo para não receber sua educação. Parte de mim lamenta não ter terminado a faculdade pela experiência de tudo isso, mas considero a faculdade um pouco mais do que uma faca de dois gumes. Qualquer pessoa que conheça a minha história e os negócios que construí sabe que obtive sucesso em diversos setores. Também tive algumas falhas ao longo do caminho. Não pretendo ser um tudo sabe de tudo, com uma solução comercial de bala de prata que vai transformar seu ganso em ouro e enviar sua empresa para o topo de Nasdaq, da noite para o dia.
Aí, isso, ó, aqui na calçada, isso, aí já termina o seu, tá? Ok. Continuar? Isso, ó, quando terminar aqui, ó, página 2, aí terminou o seu. Tudo bem? Beleza, tudo bem. O que me permitiu tornar-me um sucesso empreendedor, no entanto, é o fato de eu ser apenas uma pessoa curiosa e determinada que sabe como se adaptar em novos tempos e compensar minhas deficiências. Aprendi tudo o que sei na rua, conversando com clientes, batendo nas portas e batendo na calçada. Certo, Você não obrigada, precisa. tá? Não? Aham. Valeu. Aí eu queria que outra pessoa lesse. Gente, ó, tem alguma. Você viu o Gabriel lendo? Às vezes as palavras estão trocadas, porque ele é um texto em inglês, tá? E eu só traduzi pelo Google, tá bom? Por isso que tem, às vezes, esses errozinhos de concordância, tá? Mas ó, aí eu queria que agora uma outra pessoa lesse só até o 2. E aí a gente fosse trocando. Aí eu começo a ler do você não? Ou Isso, começa. aqui, aham, ó. Aqui, aí quando termina, iniciar o 3, né? Tá bom? Beleza. Você não precisa de um MBA, né? Para fazer o que eu faço. Na verdade, você nem precisa gastar dinheiro para aprender essas lições. Isso pode parecer um acéfalo, mas se você desejar Não, alcançar só um pouquinho, ó. Primeiro, fala esse aqui, ó, porque é importante. Esse aqui ele vai ser as dicas que ele tá dando, tá? o título, né? Isso, aham. Ser sempre pontual, não importa o que. Isso pode parecer um acéfalo, mas se você desejar alcançar algum objetivo sério na vida, esteja sempre preparado, sempre na hora, né? Faz parte de ser profissional, é fazer parte da sua rotina. Isso mostra aos seus clientes e parceiros de negócio que você tem integridade. Isso mostra que você pode ser confiável. Isso mostra que você pode se importar a respeito do tempo deles, respeitar o tempo deles. E que quando você diz que fará algo, está falando sério. Seja positivo e sorria. Quem quer, quem quer estar perto de pessoas felizes? Ninguém quer. Infeliz. Infelizes, né? Li errado. Ninguém quer trabalhar com as pessoas que têm más atitudes. Seja legal com todo mundo. E quer dizer com todo mundo o tempo todo. Você ficará surpreso com a importância dos porteiros, como recepcionistas e assistentes, para o seu sucesso. Você viu o movimento Wall Street, certo? Como Bud Fox entrou para o Gold Gecko? Nem eu sei falar, tá? Cadê, ó? Como Como o Bud Fox entrou para ver Gordon Gito. Pronto. Gecko. Ele passou manteiga na secretária. Seja como Bud. Seja legal com todos. Obrigada. Aí agora eu queria alguém para ler até o 4. Tá acabando já, tá? Quando eu estava construindo minha primeira empresa, Desculpa, ó, lê o primeiro título aqui, por favor. O 3, né? retorne as ligações em menos de 24 horas. Quando eu estava construindo minha primeira empresa, a Wilmar Industries, fiquei louco ao ouvir que os clientes reclamando que não recebiam a ligação há 3 dias. Wilmar pode ter se tornado uma empresa enorme, mas eu era uma mãe empresário pop no coração. Eu senti, e ainda me sinto hoje, como todas as pessoas com quem você faz negócios. Não importa se é um cliente ou um investidor de grande peruca. Eu sempre disse a todos os meus funcionários, ninguém quer se sentir que foi deixado soprando no vento. Se você vir que os negócios deles é melhor responder. Se você quer os negócios deles, é melhor responder. Ligue para todo mundo de volta dentro de 24 horas, não importa o que. Eu era tão apaixonado por isso que tinha um número pessoal 800
instalado no meu escritório apenas para clientes. Se eu estivesse no meu escritório e o telefone tocasse, eu atenderia e diria: Bill Green falando. Com que posso ajudá-lo? Com que posso ajudá-lo? Não foi um golpe publicitário. E o seu atendendo chamadas diretamente. É o proprietário, Céu, tá? Tá. CEO que fala. Eu sinceramente queria ajudar qualquer cliente a qualquer momento. Aí, o último, 4. Aí outra pessoa, aí só faltam mais 2 para uma outra pessoa começar, o 5 e o 6, tá? Você termina o 4, né? E aí mais uma pessoa, aí tem o 5, 6 e encerra, tá? Encontre um mentor. Olhando para trás, posso identificar todos os diferentes mentores em cada bifurcação e girar na estrada que me ajudou a superar qualquer obstáculo que eu estava enfrentando na época. Os mentores são os professores valiosos e muitas vezes tornam-se amigos íntimos. Eles são instruídos, pacientes e dispostos a ensinar, sob a suposição de que você está disposto a ouvir, aprender e aceitar o que eles dizem e seguir em frente. Ninguém se torna mais bem-sucedido sozinho, até os empreendedores, CEOs e líderes empresariais mais bem-sucedidos do mundo hoje têm mentores. Estamos todos aprendendo um com o outro. Obrigada. Aí agora uma pessoa para terminar, o 5 e o 6 só. Pareça bem-sucedido, haja bem-sucedido, seja bem-sucedido. As pessoas querem fazer negócios com pessoas de sucesso. Então, adivinhe, você tem que parecer e agir como se pertencesse à sala para conquistar os negócios das pessoas. Você precisa acreditar em si mesmo antes que alguém o faça. Algumas pessoas chamam isso de fingir até você fazer, mas você não pode fingir. Você tem que se colocar na mentalidade de que acredita em tudo o que está fazendo e no que vai cumprir. É tudo sobre ter uma atitude positiva e deixar suas intenções claras para o mundo. Você pode não ser a pessoa mais bem vestida do mundo, mas precisa se esforçar para dar o melhor de si. Não estou dizendo que você precisa dirigir um carro caro, mas você precisa dirigir um que seja limpo e apresentável, que se quiser ser levado a sério. O 6 também, né? Isso. Sue tudo. Sue tudo. Lembra-se do livro Não se preocupe com as pequenas coisas, lançado nos anos 90? Eu li e levei a sério quando se tratava de minha vida pessoal. Quando se importa se o seu cônjuge não coloca a tampa na pasta de dente ou se o seu filho continua derramando leite na mesa de jantar, a vida é muito curta para ser tão complicada. Mas deixe-me dizer, eu odeio esse livro quando se trata de fazer negócios. Você precisa ser as coisas grandes, as coisas pequenas, você precisa suar tudo. Tudo importa, especialmente quando você está administrando sua própria empresa. Ah, eu errei, tem mais um. É o último agora, ó. Aí termina mesmo. O 7 encerra. Então, bora então. Voar não é uma estratégia. E, finalmente, quando se trata de ter sucesso nos negócios, aqui está uma frase que você nunca quer ouvir ou se diz: vai dar certo. Verdade? Como você sabe? Os negócios nem sempre são previsíveis. Você não pode simplesmente sentar e esperar a vida acontecer, porque quando isso acontece, coisas inesperadas geralmente acontecem. Você tem que ser esperto, você tem que estar preparado. Você precisa entrar em todas as situações com um plano de ataque bem planejado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Ao iniciar seu próprio negócio, voar não é uma opção. Faça sua lição de casa e saiba tudo o que puder sobre tudo o que puder pensar que seja relevante. Quanto mais você souber sobre um cliente, um produto, um mercado ou até um funcionário, maior será a sua vantagem. E não estou falando apenas de negócios e vendas. Estou falando de tudo que você faz neste mundo. Este artigo foi publicado originalmente na Inc. Magazine. Obrigada. Pronto. Ó, o que eu
queria primeiro perguntar com esse texto para vocês. Geralmente, quando a gente está falando de empreendedorismo, o primeiro mito é esse, né, sobre, geralmente, as pessoas que praticam, que são empresários, ou que a gente conhece, que tem grande sucesso, são pessoas que deixaram a universidade, né, o estudo, para poder abrir um negócio. Então, a dele tem o microfone. Então, assim, esse eu acho que é um dos primeiros mitos, né, que tem. E o outro que eu gostaria de ouvir de vocês é a parte de conselho, que, né, ali ele trouxe 7 conselhos do que uma pessoa precisa para ter sucesso com negócios, como empreendedor. Vocês acham que isso serve somente para... Será que se eu for um funcionário e praticar essas coisas, será que serviria? Se eu for... Boa tarde, Eric. Se eu for um funcionário público, será que esses conselhos serviria? Será que isso para a minha vida pessoal serviria? Ou que o que está escrito ali, se eu também fizer aqueles 7 passos, será que dá alguma garantia que eu consiga ter um negócio de sucesso? Que eu consiga ser um empreendedor? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Assim, o que vocês acham? Tudo aquilo ali serve? Tem alguma coisa que ele colocou que não é válido? É tudo válido, né? Eu acredito que se a pessoa praticar tudo que ele colocou aí, independente da pessoa, da situação que esteja, será de grande vantagem e ajuda. Então, mas vocês, assim, acham que se eu fizer aquilo ali tudo, eu consigo ser, eu posso ser um empreendedor? Aquilo ali é uma fórmula para eu conseguir ter um negócio? Não, essas são só dicas, né? É um começo. É um começo, né? Então, mas se eu for um funcionário, digamos, eu não tenho uma empresa, eu sou um funcionário, e se eu seguir essas dicas, eu vou ser um bom funcionário ou serviria só se eu tivesse uma empresa? Seria um bom funcionário. Isso. Serve, né? Então, é isso. Ó. Geralmente, 90% dos textos que vocês forem procurar de empreendedorismo, eles vão estar dando fórmula de sucesso. Eu acho que eu até comentei um pouquinho, né, sobre isso na aula passada, que aí uma grande diferença é que todas essas pesquisas, elas são feitas somente com quem já teve sucesso. E o empreendedor não é só quem tem sucesso, né? Tem vários empreendedores que estão em início de carreira ainda e eles não fazem parte dessa pesquisa. E o principal é que não tem uma característica definida para a gente falar quem que é empreendedor ou não, tá? Vocês podem... e ali não está nem falando de característica, né? Ele está dando conselhos, né? E aí eu trouxe justamente porque ele vai servir para qualquer coisa na vida. É bom a gente ler? Só que ali não tem nada científico, né? Do que será que se eu fizer aquilo, eu vou ser empreendedor? E quando a gente está falando de empreendedorismo, geralmente as pessoas só procuram esse tipo de textos, tá? Que ele é muito mais motivacional do que cientificamente a gente conseguir entender o que é um negócio, o que é ser empreendedor, tá bom? E aí, agora deixa eu tirar ele, aí eu vou colocar no slide, para ver o que seria o pilar, o fundamental para uma pessoa, ela precisa para começar um negócio, é independente de empreender ou não, tá? Apresentação. Que a gente vai ficar sempre naquilo que se eu tenho uma empresa, né, que se eu não tiver inovação, eu sou um empresário. Quando eu tenho inovação, que eu sou empreendedor, tá? Coloquei errado. Calma aí, deixa eu voltar na aula, que eu estava lendo aqui de vocês. Que aula. Ó, dessas pesquisas, a gente, sei lá, for olhar no Sebrae, vai estar lá, alguém que tem que ser positivo, alguém que precisa ser inovador, alguém que não tenha coragem de assumir risco. Então, assim, são várias características e tudo isso a gente pode aprender, tá?
se eu abrir um negócio, se eu for trabalhar para alguém, tem várias coisas que a gente precisa aprender. Eu não preciso nascer com tais características para dizer, não, ó, só se eu tiver isso aqui que eu posso começar um negócio ou não. Porém, esses 3 aqui, eles são pilares básicos, tá? Para quem quer empreender, para quem quer ter um negócio. E o que é isso? O primeiro é a visão. E a visão, ela não é aquela eu não sei nem se vocês têm conhecimento, assim, mas geralmente, quando a gente estuda administração, a gente fala muito sobre visão, que é eu conseguir pensar no futuro. Aqui, visão é diferente. Por isso que eu trouxe até um olho. Por quê? O que é visão nesse pilar básico de empreendedorismo? É eu conseguir enxergar o que as outras pessoas ainda não estão vendo. Empreendedorismo não está ligado com inovação, com algo que é diferente? Então é isso. Se eu estou enxergando algo que todo mundo vê, é um nicho do mercado, eu só estou querendo criar mais alguma coisa, eu vou ter um negócio, mas eu não tenho nada inovador. Então, aqui eu já deixo, se eu não tiver esse olhar, essa visão diferente, de conseguir enxergar o que as outras pessoas ainda não estão vendo, provavelmente eu não serei um empreendedor, tá? E aí, eu estou vendo algo diferente. O que eu preciso ter depois disso? É a coragem de tentar começar alguma coisa. Porque quando a gente, se aquilo não existe, eu não sei se vai dar certo ou não. Quando você vai copiar uma empresa, né? Eu tenho, sei lá, uma loja que está vendendo bastante pizza ali, eu abro do lado. Eu tenho certeza que aquele negócio lá não vai dar certo, ou vai? Não tenho também. Porém, eu já sei como que aquela pessoa está fazendo. Então, é assim, a possibilidade daquilo dar certo, o risco que eu vou assumir, ele é um pouquinho menor do que quando eu tenho essa visão de algo inovador, que eu for praticar, colocar ela em ação, né? Começar a fazer isso, tirar do papel, a coragem que eu vou precisar ter para isso dar certo, ela é muito maior, porque eu não tenho um parâmetro, se ele não existe ainda, né? Eu não tenho como comparar, olha, se eu fizer isso aqui, dá certo. Então, o risco que eu assumo, ele é muito maior. E, geralmente, as ideias, elas não vão para frente por causa disso. Ideias todo mundo tem, nós temos, são várias, né? Agora, tirar ela do papel e começar a imaginar como que eu vou conseguir fazer isso, seria essa coragem, né? Que ela é muito mais difícil de ter. Então, geralmente, essa aqui, o que é enxergar o que as outras pessoas não estão vendo, a grande maioria em si consegue, tá? Às vezes a gente pensa, né, diferente das outras pessoas, porém, chegar aqui para ter essa coragem não é raro. E aí, depois disso, a competência é o saber fazer, porque se eu vou assumir um risco, eu preciso ter a capacidade, pelo menos, de buscar esse conhecimento do que eu descobri. E sei lá, se eu descobri que eu posso fabricar uma pizza diferente lá. Será que eu preciso cozinhar para poder abrir esse negócio? Não necessariamente, tá? Essa competência, porque a gente pode contratar alguém, né? O que é a competência? É o saber fazer, mas esse saber fazer pode ser que eu preciso, se eu não sei fazer o negócio em si, eu tenho que saber conduzir as pessoas que vão trabalhar para mim, tá? Então, eu tenho que ter competência do conhecimento para colocar isso aqui em prática, né? Às vezes eu tenho até a coragem, só que eu preciso ter algum conhecimento. Se não for o de fazer, pelo menos me aliar às pessoas que têm essa competência, tá? Porque o que ele é diferente são se eu estou inovando em alguma coisa, eu preciso ter uma atribuição de algo para poder inovar. Então, assim, o conhecimento ele é muito importante. E não é só o conhecimento teórico, tá? E aí essa competência é tanto eu buscar conhecimento ou como buscar pessoas que possam me aliar. Sei lá, funcionário, pode ser sócio, né, desses negócios. Tudo bem?
Então, isso são os 3 principais. As outras características, tem negócio que eu preciso ser arrojado, sei lá, ser criativo, outros não. Então, as outras características que geralmente a gente fala sobre empreendedorismo, ela vai de pessoa para pessoa, vai de negócio para negócio, não tem um formulário assim, olha, se você tiver essas 10 características aqui, você é um empreendedor. E se você não tiver, você não é. Não existe isso. O que eu preciso é ter como se fosse esses 3 passos aqui para poder pensar em inovação e criar um negócio. Alguém discorda? Acha que sim, que não? Falta alguma coisa? Tranquilo. Então, vamos para frente. Aí, beleza, né? Eu falei pra gente, o que é ser empreendedor? É abrir um negócio com inovação, não é ser quando a gente está falando empresário que trabalha por conta própria, que assume risco. E aí, eu trouxe aqui para vocês, funcionário empreendedor é o perfil mais procurado pelas empresas, né? Isso aqui eu trouxe de 2018, tá? E aí eu trouxe até eu peguei lá no Catio, tá? Uma busca de emprego, buscar profissionais com espírito empreendedor para atuar com vendas de produtos e serviços no ramo de educação e treinamento online. Como que vocês acham que isso é possível? Se ser empreendedor é trabalhar por conta própria, como que eu posso ter característica, o que seria isso, né? Ter característica de empreendedor para ser funcionário? Como é que vocês imaginam que possa acontecer isso? Como é que é? O que é o conceito de empreendedor? Não é eu trabalhar por conta própria, inovando em algo? É quando eu tenho uma empresa, quando eu tenho um negócio, não é? Sim. Isso é ser empreendedor. E aí, aqui, o que eu trouxe é que empresas estão procurando funcionário empreendedor, que é o perfil mais procurado, né? Então, aí eu trouxe até um exemplo, buscamos profissionais com espírito empreendedor. Como que, se empreendedor é ser dono do seu próprio negócio, como que alguém pode estar procurando alguém para trabalhar para ele como empreendedor, com um espírito empreendedor? Vocês já procuraram emprego e viu isso? Assim, sei lá, às vezes vocês mesmos procurando emprego, estágio, já conseguiu, encontrou alguma empresa que estava procurando esse perfil de empreendedor, com alguma como característica da pessoa? Nem chegamos a procurar, né? Porque o ano passado deu pandemia no começo do ano e Mas eu lembro que tinha um aluno que eu ia veio falar comigo que ia numa entrevista. Alguém já chegou a ver ou não? Ou imagina pelo menos o que a empresa está procurando? Porque se eu sou empreendedor, é para trabalhar com o meu próprio negócio, como que alguém empreendedor vai trabalhar para outra pessoa? Vocês acham que é possível? No caso, eu acho que espírito empreendedor, no caso, eles querem funcionário que tenham a visão do negócio, que possa gerar ideia, alguma coisa assim, não é? Tipo, alguém com a visão de fora, às vezes vê melhor do que a gente que está ali dentro, acha que tá tudo ok. Então, mais ou menos, o que você falou, né, você começou falando exatamente isso. Agora, quem está de fora vê melhor, porque não é, se ele vai ser contratado, então ele vai ser o de dentro também, né, ele vai ser funcionário, ele não vai estar de fora, tá? Alguém mais? é aquilo, né? Ninguém pensa igual. Esse é novos caminhos, novas ideias. É mais ou menos por esse rumo. Vou passar aqui, só para a gente seguir. Então, eu trouxe para vocês o conceito de empreendedor, certo? Que é a pessoa que trabalha por conta própria e
Eu sendo empreendedor, além de trabalhar por conta própria, né, de assumir o risco de ter um negócio, eu preciso inovar. Isso é o conceito de empreendedor. Se eu tenho um negócio, se eu assumo um risco e não inovo, eu vou ser empresário, autônomo, qualquer outra coisa, menos empreendedor. E aí, existe o intraempreendedorismo. O que é? É um empreendedor interno. Por que ele é interno? Porque ele trabalha para alguém, ele não está assumindo risco. Se ele gerou uma ideia, se ele inovou e aquilo não deu certo, o risco não é dele, é da empresa que ele foi contratado. E aí eu vou ler aqui e aí a gente vai conversar mais para poder entender, tá? Ó, o termo empreendedor corporativo ou intraempreendedor, intra quer dizer dentro, tá? Que é usado para denominar um indivíduo que é empreendedor ou desenvolve projetos empreendedores no seio de uma organização existente. Então, a organização não é dele, ele trabalha dentro de uma organização que já existe e inova dentro dessa organização. Esse conceito foi introduzido em 78, associado a um conceito de empreendedor interno que detém liberdade, recursos e retornos associados ao alcance de um conjunto de objetivos definidos pela organização. Deixa eu passar aqui. Então, esse aqui, ó, Prior-Shaw, ele considera que o intraempreendedorismo se refere a uma situação favorável ao fomento de ideias inovadoras na empresa. Isso aqui a gente está pensando pelo lado da empresa. E aí, esse aqui já é do funcionário. O desenvolvimento do intraempreendedorismo nas organizações também pode ser visto como uma forma de retenção de talentos, ao mesmo tempo de lidar com as ameaças do mercado e concorrente. E aí, ó, grandes empresas, né, como a Nokia, a IBM, a Apple, utilizam esse conceito para acelerar o aparecimento de inovações para a resolução de problemas, sendo encarado como um fator-chave para a adaptação das organizações às alterações atuais, rápidas e aos desafios da globalização. O que é ser intraempreendedor? Às vezes, lembra que eu falei para vocês da visão, que é enxergar algo que ninguém viu? E aí, talvez essa pessoa, ela não tenha coragem, não tenha recurso, falta alguma coisa que ela não vai inovar para ela assumir o risco. O que ela faz? Às vezes até por... Lembra, aí tem que ter a competência, talvez ela não tenha o conhecimento total para poder fazer esse projeto, pode ser algo grandioso, né? Que precise de mais pessoas, que precisa de, sei lá, de um recurso maior. Então, ao invés dela não fazer... eu estou numa empresa, porque a ideia, ela vem da nossa vivência, né? Quando talvez essa pessoa está trabalhando ali, e aí tem pessoas que vão ter aquelas três características. Se eu tô no emprego e enxergo uma oportunidade, eu vou sair do meu trabalho e vou fazer algo próprio, né, pensando nessa inovação. E aí tem outras pessoas, eu tenho outras ideias, que isso não é possível. E aí, não quer dizer que por eu estar inovando dentro de uma empresa que eu não vou ser empreendedor. Mas não é o mesmo conceito, por quê? Primeiro que se essa ideia não der certo, eu não vou arcar com esse prejuízo. Mas também tem um outro lado, que se essa ideia der certo, não será eu que vou ficar rico, né? Vai ser o dono da empresa. O meu salário vai aumentar, eu posso obter uma porcentagem dessa inovação, mas como quem assumiu o risco dessa ideia dar certo ou não foi a empresa, e eu dei a ideia, e junto com a empresa, né, e com outros funcionários, eu fiz esse projeto funcionar, eu vou ter um reconhecimento, posso ter um aumento salarial, mas se essa ideia gerar recursos, né, e geralmente ela é feita pensando em dar lucros, esse lucro vai ser da empresa que assume o risco, diferente do empreendedor. Quando eu assumo o risco e aquela ideia deu certo, o lucro vai vir para o empreendedor, né? Ele é dono do negócio. Agora, quando eu sou intraempreendedor, que eu estou trabalhando como funcionário, eu vou inovar, eu posso ser reconhecido, eu vou aprender, eu vou ter, né, várias atribuições, várias, sei lá, vantagens, mas eu não vou arcar, não vou ter financeiramente, né,
não vai vir tudo, por isso que ele é intra, tá? Porque vai continuar com o dono da empresa. Certo até aí? Tudo bem? Vocês conseguiram, assim, né, conseguem entender a diferença de um para o outro e que ser empreendedor, o risco ele é maior, mas também se der certo, eu tenho eu consigo ter um resultado próprio, né, maior. Se eu for como funcionário, eu posso ter várias vantagens, mas o retorno financeiro ele é menor. Por quê? Porque eu assumi menos risco desse negócio. E não quer dizer que eu estou deixando de inovar, não quer dizer que eu não seja um empreendedor. Ele é um empreendedor interno. Tudo bem? Tudo. Você já tinha ouvido esse termo? Já, assim, acho que uma outra coisa assim, bem importante de falar, né, às vezes para não pensar que é algo ruim, é que geralmente os empreendedores começam dessa forma, tá? Às vezes é inovando para alguém mesmo, porque quando até para poder isso provavelmente vai fazer com que a pessoa consiga outros sócios, né, para poder ter mais recurso, ter essa prática gera conhecimento. Então, geralmente, é dentro da empresa que as pessoas começam a inovar. E aí até, não é nenhuma, deixa eu ver, não seria a palavra uma coragem, mas isso dá à pessoa fazer acreditar que ela pode, entendeu? Por mais que ela começou dentro da empresa, a chance dessa pessoa que inovou dentro da empresa sair para abrir o negócio dela é muito, muito grande. E aí, depois aqui eu vou mostrar, tem várias coisas bem importantes para que a gente consiga fazer com que uma pessoa ela consiga inovar dentro da empresa. Por quê? A empresa ela precisa oferecer, não quer dizer que às vezes a gente fica pensando, só pessoas inteligentes, eu vou sempre ficar batendo nessa tecla, tá? Que todo mundo pode, né? Ser empreendedor. Porque às vezes a gente pensa, não, eu não tenho conhecimento para fazer isso. Mas talvez não é a gente que não tem esse conhecimento. Talvez o que a empresa está proporcionando é que não tem como a gente inovar. Às vezes a gente é como se ficasse amarrado, né? Então, isso aqui, ó, a cultura corporativa da empresa é capaz de desenvolver o empreendedor ou não, tá? O intra, né? Então, o que ela precisa ser? Uma empresa inovadora, encorajar novas ideias, porque às vezes a gente dá nossa opinião para a empresa e a gente não é nem ouvido. Então, se o que eu falo não é ouvido, imagina eu querer mudar alguma coisa dentro da empresa, tá? Triagem e aceitação de erro. Então, assim, uma empresa, para ela poder inovar, se ela não aceitar que aquilo possa dar errado, né, ou sei lá, fez a primeira vez, deu errado, e aí aquilo ali eu já estou culpando todo mundo, já estou, não, você fez isso aqui, vai ser demitido. Qual é a outra pessoa que vai tentar mudar se ela corre o risco de ser demitida porque nessa empresa ela não aceita erro? Então, essas empresas, elas são empresas que não inovam e que se inovar vai ser só através da outra direção. As pessoas que trabalham lá geralmente não vão sugerir ou começar algum projeto novo, tá? Permissão de falha, né, que é a mesma coisa. Se eu estou tentando algo diferente, não seria nenhum erro, mas às vezes ela vai dar uma desviada, né, do caminho que eu planejei, sei lá, essa falha pode ser que o projeto, eu iria gastar 5 mil reais, mas aí teve uma falha ali, a gente vai precisar gastar mais. Então, a empresa aceita isso? Disponibilidade de acesso a recurso, e recurso a gente viu que não é só financeiro, tá? Pode ser, eu preciso de recurso humano, preciso de recurso tecnológico. Equipes multidisciplinares. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, isso aqui é a melhor coisa, né? Porque quando a gente está empreendendo, geralmente é sozinho, a gente vai falar com poucas pessoas. Quando a gente está numa empresa, tem várias pessoas pensando. Então, e vários formação, né? Pessoas que têm graduação em diferentes áreas, pessoas que têm experiência em diferentes áreas, trabalham em outros setores. Então, isso aqui é multidisciplinariedade, tá? Pensar a longo prazo, né? Aí, tá. Será que, se eu não for bem recompensado,
será que eu vou querer melhorar dentro da empresa? Também isso aqui é algo pertinente, tá? E apoio da gestão, que seria mais uma confiança. E aí, agora eu gostaria que alguém lesse isso aqui, ó, o mandamento do empreendedor, porque o que eu falei ali é o que a empresa precisa ter. E aquilo ali veio como se fosse um manual de o que a pessoa precisa para inovar por parte do funcionário. O que ele precisaria para poder inovar dentro de uma empresa. Alguém se habilita a ler? Opa. Pode começar. Primeiro, vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. Segundo, evite quaisquer ordens que visem interromper o seu sonho. Execute qualquer tarefa necessária ao desenvolvimento do seu projeto. Encontre pessoas para ajudá-lo. O intraempreendedorismo não é uma atividade individual. Siga sua intuição a respeito das pessoas que escolhe e trabalhe somente com os melhores. Trabalhe de forma clandestina, o máximo que puder. A publicidade aciona o sistema de defesa da organização. Tenha em mente sempre os melhores interesses da organização e dos seus clientes, especialmente quando você tende a contornar as regras ou evitar a burocracia. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização. Seja leal às suas metas, mas realista quanto à forma de atingi-las. Respeite e eduque os seus patrocinadores. Obrigada. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre qualquer uma dessas? Assim, eu não entendi isso. Como que isso é possível? Algum desses 10. Vocês têm alguma coisa para falar sobre alguma delas aqui? Como que isso é possível? Desculpa. Como que seria isso? Vocês entenderam todas essas 10. Para vocês isso é normal. Rapaz, trabalho de forma clandestina é um pouco. Esse que eu falei. Tá, então eu vou ler aqui para a gente falar. Ó. Trabalhe de forma clandestina o máximo que puder. A publicidade aciona o sistema de defesa da organização. O que é isso, trabalhar de forma clandestina? Se eu tenho uma ideia e eu começar a falar aquela minha ideia antes dela estar pronta, talvez, se eu não tenho uma ideia pronta, a empresa ela já pode descartar ali. Por quê? Se ela não está pronta, eu não sei qual é o objetivo dessa ideia, o que ela pode trazer de bom, como que eu posso aplicar ela. E assim, a gente corre 2 riscos, né? Da empresa descartar antes, ou então que ela coloque diversas pessoas para não, isso aqui é bom, vamos melhorar. Aí vai colocar várias pessoas que a ideia mesmo que você tinha, ela vai ser mudada completamente, porque lembra aquele negócio de equipe multidisciplinares? Quando a gente vai ter mais ideias e talvez o seu projeto inicial ele vai fugir antes que você apresente ele. Então, o ideal é que você trabalhe clandestinamente, que você tenha primeiro um projeto semi-pronto. A minha ideia é essa, vai acontecer isso e espero um resultado tal. Aí, isso sim, depois que eu tenho isso, eu apresento para a empresa. Porque aí talvez eu não vou ser sabotado. Essa palavra. Certo? Certo. Tem mais algum aqui que vocês ficarem encucados? Quem que vai para o trabalho disposto a ser demitido? O que seria isso? O empreendedor. Mas por que eu tenho que ir para ser demitido? Não, a pessoa não vai trabalhar para ser demitida. Ela tem que ir disposta a ser demitida, mas não que ela queira. Exatamente. Vamos pensar. Lembra que lá da empresa, se eu fizer algo e eu quero inovar. Quando a gente está inovando, a chance daquilo não dar certo é a mesma de dar. Né? Não tem, não, isso aqui tenho certeza que vai dar certo. Não existe isso. Só que, será que eu tenho que deixar de fazer com medo daquilo não dar certo e eu ser demitido? Dessa forma, eu vou conseguir inovar? É nessa forma que ele está dizendo, tá? Porque às vezes a gente não faz
porque não tem a certeza que vai dar certo. E aí isso é a única certeza que tem, que a gente não tem como saber se vai dar certo, a não ser fazendo. E fazendo pode dar errado. Deixa eu ver aqui o outro. E lembre-se do que é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização. Que é quase a mesma coisa. Quando eu peço autorização para fazer, eu posso não ter essa autorização. E aí, quando eu faço e deu certo, ou então, se eu faço e deu certo, todo mundo vai me agradecer, né? Mas eu posso fazer e dar errado. E aí, o que eu vou ter que fazer? Pedir desculpa. E eu posso ser demitido. Mas eu fiz, eu tentei. Seria isso. Para vocês, isso é muito longe da realidade ou não? Vocês acham que existem pessoas assim, empresas assim? Acredito que sim, né? Existe. Nós vamos ter aula sábado, né? Eu vou colocar um vídeo que é uma empresa que não é comum, tá? Existe, né? Mas não é comum. Mas depois a gente vai ter um trabalho sobre isso. O Google trabalha dessa forma. Quando a gente pensa em empresa que inova, ele só consegue inovar se for através desses passos, tá? A não ser que seja tem empresa que inova, professora, mas não trabalha assim. Mas quem vai inovar é o proprietário. O funcionário, se ele não tiver a oportunidade de tentar errar, né? Que não tenha como praticar mesmo algo que não esteja no padrão ou já sendo feito dentro da empresa, não tiver essa abertura, ele não vai trazer inovação. O máximo que vai acontecer é ele conhecer aquilo, pensar em algo diferente, sair da empresa e montar para ele. Aí ele não vai ser intraempreendedor, né? Vai ser empreendedor. E o retorno financeiro, e aí isso acontece muito, a empresa ainda fica chateada, olha, ensinei tudo aqui para o cara, ele saiu, abriu um negócio e está levando meus clientes. Você levantou a mão, Thiago, ou não era? Foi errado. Tá bom. Vocês já ouviram? Gente que estava trabalhando, saiu para abrir um negócio e o outro ficou com raiva? Vocês conhecem algum caso prático? Nenhum. Assim, de conhecer mesmo, né? Nem de pessoas de reportagem. Vocês conhecem alguém que trabalhava numa empresa, saiu para abrir um negócio para ele e o dono ficou chateado? Que não era o antigo patrão, né, no caso? Sim, eu conheço, professora. Pode contar, assim, um pouquinho do que não precisa falar o nome de pessoa, não. É que eu não lembro direito, mas só que trabalhava numa oficina, aí saiu e aí montou, né, sua própria oficina e começou a se dar bem. Aí o patrão falava que ele tinha roubado os clientes tudo dele. E aí, geralmente, o que acontece? A pessoa trabalha lá, vê como que a empresa atende os clientes, como que ela compra peças, e vê que aquilo não está certo. E aí ele pensa, não, olha, e às vezes tenta falar, né, para o proprietário, não, vamos fazer dessa forma. Tem gente que acha que só o que ele sabe é que está certo, não quer ouvir outra pessoa. E aí a pessoa, que a gente chama, né, esse de que tem essa visão diferente, que tem a coragem. E assim, eu falo de coragem na teoria, a gente sabe que a realidade não é só ter coragem, né? Se não tiver ela, eu posso ter dinheiro que não vai dar certo. Mas tem várias outras coisas que a gente precisa para conseguir, né, abrir alguma coisa. Mas essa pessoa, ela consegue enxergar isso e ela vai abrir um negócio. Mas por quê? Ela estava lá. Se essa empresa desse a oportunidade, talvez ele não teria saído. Ele teria implantado isso lá e quem estaria ganhando dinheiro era o proprietário, né? Então, dificilmente ele ia pensar, porque se são duas, a gente fala sempre, o proprietário está ganhando dinheiro, mas também quanto mais a empresa ganha, né? Se também for, a gente está falando dessas empresas que aceitam inovação, o funcionário que está dando ideias, ele também vai ser recompensado. Então, provavelmente, essa pessoa também não vai querer sair em pouco tempo, tá? Tem os dois lados, né? E aí,
Só que acontece muito o contrário, são poucas as empresas que têm essa mentalidade de pensar em deixar as pessoas, né, praticar alguma coisa nova. Isso, demos o horário, que aí eu vou colocar um vídeo bem legal sobre isso, que aí vai ser a atividade que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Esse vídeo eu já vou pôr uma atividade, mas como é um vídeo já do que foi explicado, ele vai valer só 10 pontos, tá? E aí na próxima aula, aí eu vou passar um trabalho para a gente já começar a fechar a nossa nota do bimestre. Sobre o que foi falado hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, assim, ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Deixa eu falar isso aqui, ó, de diferença e semelhança. Tudo tranquilo. Tudo certinho? Professora, repete a questão da atividade, por favor. Não, atividade é porque amanhã nós temos aula, né? Sábado letivo. Aí eu vou colocar o vídeo já com uma atividade, valendo 20 pontos, tá? Tá, ok. Mas é sobre o conteúdo de hoje. Ó, eu vou ler isso aqui para que aí já encerra. Aí acabou. Aqui é o que tem de diferença, né? Quando eu sou empreendedor ou quando eu sou intraempreendedor. Então, ó, a criação de riqueza. Se eu sou empreendedor, ela é minha. Quando eu não sou, ele vai desenvolver a situação de riqueza da empresa. Aí ele vai precisar, só que aí tá, o retorno é meu, né? Mas eu também vou precisar financiar essa ideia. Eu que vou ter que ter o recurso. Aqui não. A empresa, ela vai querer só o capital humano, né? É o potencial dessa pessoa. Porque o dinheiro, o financiamento, quem vai financiar é a empresa e não a pessoa. A criação de estratégias e cultura organizacional. Então, aqui, é ele que vai precisar criar um método. Como que eu vou precisar, o que eu tenho que fazer para colocar essa ideia em prática, né? Tudo por conta dele. Eu que vou ter que pensar em objetivo, em quem vai me ajudar, como que eu vou conseguir dinheiro. Aqui não, ó. Ele vai trabalhar dentro de uma outra cultura existente, a oportunidade deve estar coerente com a estratégia da organização. O que é isso? Porque, às vezes, a pessoa está vendo ali uma oportunidade, mas nem... Oi. Falta muito, é que a gente tem aula agora também. Acabou? Tá. Eu vou só falar isso da cultura, a gente já encerra, tá? Porque isso eu acho que é bem importante. Às vezes a gente quer inovar dentro da empresa, dar uma ideia, ver algo que pode melhorar, só que a cultura, quando eu sou funcionário, por mais que essa empresa esteja aberta a erros e acertos, não tem como eu colocar tudo. Digamos, eu vou só dar um exemplo para poder encerrar, tá? Vamos pensar que eu tenho uma empresa que o proprietário ele é adventista. E o funcionário, ele sabe, ele acha na cabeça dele que o dia que vai ter mais vendas é sábado. Olha, a gente precisa abrir sábado. Vocês acham que, sei lá, um exemplo só para vocês entenderem, não estou falando de inovação, não. Mas vocês acham que uma pessoa vai abrir mão da cultura dela, né, do que ela acredita, porque alguém está propondo uma ideia que vai contra o que ela pensa? Então, nem sempre... Não vai, né, Thiago? Isso, não vai. Tá? Então, assim, quando eu sou intraempreendedor, eu tenho também uma medida. Eu quero inovar, mas eu tenho que pensar no que é permitido dentro da empresa, tá? De acordo com essa cultura. E é isso. Aí o restante fica lá. Sábado a gente tem material, tá bom? Obrigada por hoje. Até a próxima aula. Valeu, prof. Uma boa tarde e um bom final de semana. Tchau, professora. Tchau. Professora, Oi. Ai, nega, a aula já começou. Tchau, professora. teve alguma atividade avaliativa Ah, ou amanhã é obrigada. a primeira? Vai ser a primeira avaliativa do sábado agora, valendo 20 pontos. Ah, sim, entendi. Aí é pra entregar amanhã mesmo, daí. Não, vou deixar até na próxima quinta, né? Isso. Ah, Tá então bom? tá. Obrigado. Tchau. Tchau.